de Matheus Pereira, e é diferente mesmo, né? Quando a gente vê em campo, você vê por que o torcedor pede o Matheus Pereira, porque com um toque ele dá uma clareada. É bom jogador, é bom jogador. Não é o Messi, mas é bom jogador. E fica meio repetitivo, não faz gol. Não é o Messi. Porque não, parecia, né? Mas o que acontece com o Cruzeiro? Que ele não consegue fazer gol, não consegue produzir, não consegue criar. Qual que é essa dificuldade desse time, Cabidão? É um time ruim, CJ. Não sei, a gente vai ficar discutindo aqui, mas o time ele tem problemas técnicas, né? gravíssimos da parte técnica, principalmente. É um time que tem dificuldade de finalização, um time que tem dificuldade em criação, é um time que tá defendendo pior do que defendia. O Cruzeiro tá sofrendo agora com uma coisa que ele não sofria, que é a bola aérea. Qualquer bola aérea no Cruzeiro é um Deus os acuda, ainda mais com o time do Cuiabá, que é um time, né, com um porte físico maior, são caras altos. O Cruzeiro sofreu bastante nesse fundamento que não estava sofrendo antes, né? E aí o próprio Adroaldo pergunta, né? O Cruzeiro teve 14 dias para treinar. E eu falei isso na semana passada, que eu acho isso péssimo, cara. Péssimo. Porque o time perde ritmo de jogo. Mesmo com o treinador chegando agora? Mesmo com o treinador chegando agora. Foi muito ruim pro Cruzeiro isso, né? É um time que teve 2 momentos, né, de paradas longas, que foi quando o Zé Ricardo chegou, na primeira data FIFA, né, e agora nessa segunda data FIFA com o Zé Ricardo. Treina, a gente não sabe o que acontece, e aí, pra piorar, pra mim, ele fez 3 mudanças nesse time, mudanças não, né, 3 improvisações desse time, que eu falei assim, cara, que coisa melancólica, assim. Primeiro, colocar o Lucas Oliveira como volante. A última vez que o Lucas Oliveira tinha atuado como volante, lá atrás, no Atlético Goianiense, o torcedor do Cruzeiro nunca viu o Lucas Oliveira como volante. Segundo... Mas acho que não foi o problema do Cruzeiro, não passou por aí não, viu, Cabidão? Passou também. Eu não cheguei muito fraco dessa forma, não. Muito fraco. Na frente, o Lucas Silva. Coitado do Lucas Silva. Pegou 4 vezes na bola também. Né? Quando ele invertia o jogo, dava alguma coisa. Mas na hora de dar um passe curto, não tinha o que ele fazer, porque os caras da frente não conseguiam desenvolver o jogo. E o terceiro, o Nicão de falso 9 não. De 9 inexistente. O Nicão no jogo foi inexistente, né? E aí, dado o contexto, você tem um time que já trabalhou durante 9 meses da mesma forma, do mesmo jeito. Aí você pega uma mudança desse nível, com 3 jogadores pra mim fora de posição, cara, é aquilo ali que a gente viu. Um completo nada, um Cruzeiro que foi... Não vou falar que ele foi amassado pelo Cuiabá, porque não foi isso que aconteceu, mas foi um Cruzeiro que hora nenhuma eu olhava pro jogo e falava assim, velho, vai conseguir fazer gol, vai conseguir marcar, vai conseguir vencer o adversário. Pra mim, mais um jogo horroroso e fraquíssimo da equipe do Cruzeiro. Né, o Cruzeiro teve... Como é que você não viu o jogo que ele viu aí? Fala aí então. Então, não, o Cruzeiro teve alguns momentos bons no jogo. Foi o início... Até os 20 minutos. 10 segundos. Não. Início, o Cruzeiro teve 10 segundos. O Cruzeiro teve uns 15 a 20 minutos foi superior ao Cuiabá, na minha análise. Aí depois o Cuiabá entrou no jogo e melhorou. O Cruzeiro já sentiu um pouco a parte física. Cuiabá, pra mim, foi melhor até os 15 do segundo tempo. Do 20 do primeiro até os 15 do segundo, teve mais controle, criou mais chances. Bola na trave. Exatamente, bola na trave. O Cuiabá, as chances do Cuiabá foram bola parada, 2 vezes. O zagueiro errou uma debaixo do gol. Debaixo do gol, estou pra cima. E contra-ataque, por incrível que pareça. O Cruzeiro tentou jogar no campo do Cuiabá e quando... Acho que 2 vezes, se não me engano, foi com o Marlon. O Marlon tentou uma jogada, mas ok, no campo de ataque você vai errar passe mesmo. O Marlon acabou errando o passe, normal, porque você tem muita gente pra trás. E o Cruzeiro não conseguiu matar a jogada e o Cuiabá ofereceu perigo ao Cruzeiro. Isso no primeiro tempo ainda. Segundo tempo, o Cuiabá ainda, pra mim, ainda volta melhor, mesmo com a mudança do Vital. E eu acho que o Zé Ricardo foi inteligente, porque o Cruzeiro tava jogando só com o Lucas Oliveira como primeiro volante e 2 meias, Machado e Lucas Silva. E os meias do Cuiabá, o Denilson e o Ronald estavam jogando muito livre, porque eles jogavam ao lado do Lucas Oliveira. No segundo tempo, ele traz o Machado ao lado do Lucas Oliveira, fazendo 2 volantes fixos e deixa o Vital mais solto. Eu acho que aí ele consegue corrigir a marcação. Acho que deu pra entender. E aí o Cruzeiro ainda sofre no início do segundo tempo e depois, pra mim, ficou um jogo igual. Depois dos 15 minutos pra frente, ficou um jogo igual e a grande chance caiu no pé do Davidson, que não matou o jogo. Gente, o Walter não fez defesa no jogo, ele fez a defesa aos 10 segundos, depois ele assistiu o jogo da meta dele, velho.
E Como é que o Cruzeiro jogou qual defesa isso? que o Rafael fez? Não, mas, gente, Ele fez o uma Cuiabá... de falta. De falta no segundo Mas assim, tempo. uma boa defesa não foi uma Segundo defesa tempo. Não, mas a maravilhosa, defesa, uma boa defesa. essa cobrança de falta foi perigosíssima, né? Que ele conseguiu fazer a no defesa, segundo né? tempo, E a bola o Cuiabá teve a bola na trave, teve a jogada com o Davidson que ele... Que lambança, né? Não, mas na verdade, o Rafael Cabral abafa bem, mérito do Cabral, mas o gramado ele meio que prende o pé dele. É. Né? Aí ele não sabia o que fazer ali naquele momento, a questão do gesto técnico. Mas assim, não é porque jogou equilibrado ou jogou mais ou menos como o Cuiabá, que isso é bom, não. Não, eu acho que o Cuiabá foi Cuiabá superior. é o pior time do Retudo no Campeonato Brasileiro em se tratando de pontuação, gente. Não, no geral foi O superior. Cruzeiro foi ruim demais. Gente, Mas teve mal alguns demais. momentos. Bom, aí que eu acho que o Cruzeiro piorou da outra gestão, quando era o Pepa. O Cruzeiro atacava, não criava tanto, e quando criava também não fazia, isso continua. O Cruzeiro continua tendo algumas possibilidades, e a tomada de decisão, né, as escolhas na hora da assistência, na hora da finalização, continuam ruins. Isso é igual com o Pepa. O diferente agora é que o Cruzeiro tem oferecido mais oportunidades ao adversário. O time do Cruzeiro com o Pepa, ele era um pouco mais consistente. Tomava menos susto. Tomava menos susto. Agora é uma bola na trave, um chute, uma pressão, uma bola cara a cara que o Davidson acabou não finalizando. Então eu acho que o Cruzeiro é um pouco menos equilibrado. O problema ofensivo mantém. E aí eu até peguei uma listinha aqui, que aí já começa também a sair do treinador, né? Assim, eu tenho falado do treinador, das escolhas, mas quando você testa Gilberto, não dá certo. Henrique Dourado, não dá certo. Isso estou falando só camisa 9, tá? Bruno Rodrigues já fez algumas vezes. O Wesley, esse jogo, pra mim, o Wesley que jogou de 9, o Cabidão. Pra mim, o Nicão jogou aberto pela direita. Na verdade, eles jogaram de nada, né? Mas vamos quem lá. jogou como 9 foi o Wesley. O Wesley também. Nicão já fez essa função. Rafael Elias já fez essa função. Ninguém rende. O que tá acontecendo, né? É o time que não produz. Time que não produz, ou também os caras não estão aproveitando, né, as oportunidades. Então é difícil fazer uma análise disso tudo, né? Você passa 6 jogadores, mas em alguns momentos foi falta de oportunidade de criar. Outros momentos foi erro técnico. Então, assim, no fim das contas, todo mundo tem uma parcela grande de culpa nisso. Eu aí. achei o jogo de uma pobreza e o resultado justo, que o empate de 0-0 retrata bem a pobreza que foi o jogo de Cuiabá e Cruzeiro. A gente pede mudança aqui. Aí tá jogando do jeito que tá, CJ, não vai chegar a lugar nenhum. Fala com o torcedor do Cruzeiro. O time do Cruzeiro não tá rendendo. Quando o cara vai lá e muda, reclama. Mas pra mim muda demais, cara. Você tem algumas situações, CJ, que você tem que ser um pouco mais ponderado na hora de você definir a sua escalação, tá? E aí, o que eu quero dizer com isso? Você teve 14 dias pra treinar. E aí o Zé Ricardo, ele fala assim que teve problema de virose no meio da temporada, no meio dessa intertemporada. Teve a questão do Gilberto, né, que não vazou apenas um pouquinho antes da partida, que na verdade aconteceu na sexta-feira quando ele não foi relacionado, né? Então a gente imaginava uma possibilidade do próprio Gilberto participar de campo. Mas, CJ, você vai mudar, a questão é que você vai mudar os atletas também? Aí você olha pro banco de reservas do Cruzeiro, a vontade do torcedor do Cruzeiro é chorar, cara. Ou colocar a base. Ou aí a gente vai entrar naquela conversa. Mas aí tem outro detalhe também. Se o Paulo Vitor tem oportunidade, o Robert tem que ter oportunidade. O Fernando tem que ter oportunidade. Se esses caras que estão entrando não estão fazendo absolutamente nada, e com todo respeito à pessoa deles, são atletas que não estão no mesmo nível do Cruzeiro, cara, aí você tem que repensar muita coisa. E aí, pra mim, quando a gente vem falando aqui, o plano tático A, o Zé Ricardo é isso, etc. O problema do Cruzeiro, pra mim, isso tá ficando mais claro a cada dia, CJ, que foi a montagem do elenco. As pessoas que mandam no Cruzeiro, os dirigentes que fazem essa montagem de elenco, não avaliaram bem a competição em que eles estavam. Porque o Cruzeiro tem um time de 14º, 15º para baixo. Não é de 12º igual eles venderam. O Cruzeiro está mal assessorado com relação a essa montagem de elenco. Agora, a solução, CJ, rezar. Passou a ser rezar.
Porque eu não vejo solução, pelo menos, técnica nesse time. Aí a gente vai voltar no Matheus Pereira, que realmente é um jogador diferente. Você vê que ele é um jogador diferente, mas só ele não vai conseguir resolver o buraco do Cruzeiro. Tem muita coisa para falar do Cruzeiro. Nós vamos continuar falando na segunda hora. No próximo bloco, o Igor chega com as notícias do Atlético para dar uma equilibrada aqui. Agora, eu vou falar uma coisa para você. Camisa 10 claro, você já pode votar, tá? Matheus Pereira, Rafael Cabral, Alisson ou Matheus Alexandre. Quem foi o camisa 10 claro para você no jogo, hein, Alisson, Matheus Alexandre. Aqui tá. Matheus Pereira, Rafael Cabral, Alisson e Matheus Alexandre, o que o nosso produtor colocou como candidatos. Você coloca outra pessoa? Eu gostei muito do Raniel, jogando como volante, depois como zagueiro no Cuiabá. Achei que ele fez uma Então, partidaça. Raniel, seu voto. É o novo Baresi. E o seu voto, Cabidão? Não, porque o Vini também tá fazendo jogo do Cruzeiro, parecia que era o Real Madrid do outro lado, irmão. Mas tá bom. Ele fala que o cara jogou bem, pra mim, nada a ver, pô. Pra mim, fica chateado não, ô Mirandinha, pra mim, e dando moral, tá? Porque pra mim também lero-lero, Matheus Pereira. Você, Tonton? Cara, Matheus Pereira. E vou colocar uma menção honrosa a Rafael Cabral por ter que aguentar a encheção de saco de torcedor no aeroporto de madrugada, hein, velho? Ah, na hora de desembarque ainda teve isso, ainda teve isso ainda, né, podemos falar também disso aí. Apesar de que o jogo é tão mais importante, né?